Resta-me apresentar António Fernando Ázara da Silva. Nasce na freguesia de Santa Cruz, cidade da Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores, em 17 de abril de 1952. Fica órfão de pai com apenas 8 anos de idade, ingressa no seminário Padre Damião, na Praia da Vitória, em 1963, com a ajuda de um grupo de senhoras da Ação Católica, movimento que subvenciona os seus estudos até 1969, ano em que completa o antigo 5º ano dos liceus. Trabalha no Departamento de Contabilidade do Comando Militar da Veus Açores, forças norte-americanas destacadas na base das Lajes, na Ilha Terceira, entre 1970 e 1977. Faz parte do grupo musical praense Os Bárbaros, entre 1969 e 1977. Cumpre o serviço militar obrigatório, entre 73 e 75. Emigra para a cidade de Hull, hoje Gatineau, província de Quebec, no Canadá, em 1977. Nos primeiros anos de imigração, trabalha de dia e estuda de noite para completar o secundário oficial do país, o 12º ano. E mais tarde, a sua licenciatura em Gestão Financeira no Instituto Superior. Técnico de Algonquin, na cidade de Ottawa, no Ontário, que completa em 1987. Em 95, sempre trabalhando e estudando, completa também o curso de Engenheiro de Comunicação em Redes de Computadores, o curso profissional de CNE, Certified Knowledge Engineer, dado pela reputada companhia de Knowledge, mais tarde adquirida pela Microfocus Internacional em 2014. É eleita em 97 para o Conselho das Comunidades Portuguesas, onde permanece até 2002. Tendo sido eleito para também fazer parte do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas em 1998. No mesmo ano, forma o Grupo Cultural Voz da Saudade, na cidade de Gatineau, no Quebec, com membros da comunidade imigrante portuguesa residente na região, os quais são maioritariamente oriundos das Ilhas dos Açores. O grupo ganha repercussão internacional com a aprovação do Hino das Comunidades Portuguesas, composição da sua autoria, música e letra, pelo plenário do Conselho das Comunidades Portuguesas, reunido na Assembleia da República em Lisboa, em junho de 2003. No início de 2002, é eleito presidente do primeiro Festival de Cultura Açoriana, realizado entre 17 e 27 de maio de 2002, nas cidades quebequenses de Montreal, Laval e Gatineau, com a presença do Presidente do Governo Regional dos Açores e a sua comitiva. No ano seguinte, em 2003, é distinguido com a chave da cidade de Lowell, nos Estados Unidos, pela sua atividade cultural junto do grupo Voz da Saudade, o qual é também agraciado com citações de mérito pelas cidades de Fall River e Lowell, ambas situadas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América, e pela cidade de Gatineau, na província de Quebec, no Canadá. Mantém o grupo cultural em atividade até 2011. Entretanto, ao longo de toda a sua atividade profissional e cultural, é também presidente da mesa da Assembleia Geral do Centro Comunitário Português Amigos Unidos, na cidade de Gatineau, no Quebec, durante 6 anos, e do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo, na cidade de Ottawa, no Ontário, durante mais de 30 anos. Encontra-se atualmente reformado, mas também se encontra aqui ao meu lado. Ora, muito boa noite a todos. Eu vou falar de pé porque talvez facilite um pouco o acompanhamento de uma ou de algumas destas projeções fotográficas das imagens que ali vão ser projetadas. Mas começo por saudar o meu amigo e diretor regional das comunidades, Dr. José Andrade, a nossa nova e promissora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, doutora Vânia Ferreira, nosso amigo Luís Dores, a quem eu também depois farei algumas referências pormenorizadas durante esta intervenção, e também o meu amigo e antigo colega
Dr. José António, que está entre nós, vindo do Pico, com a sua esposa. Estamos, portanto, numa reunião, num encontro de amigos e, de alguma maneira, num encontro de praienses. Aliás, foi exatamente sob esse espírito da Praia de Vitória, daquilo que nos une, daquilo que em conjunto podemos mais significativamente recordar, que eu irei conduzir esta exposição relativamente breve, mas que creio que poderá ser sugestiva e de algum modo até mobilizadora também da Praia da Vitória e deste projeto que agora está também aqui decorrendo. Aproveito para felicitar a Senhora Presidente, a Senhora Vereadora da Cultura que ali se encontra, por mais esta iniciativa da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que certamente nos prestigia a todos, prestigia o nosso Conselho, a Terceira e também os Açores. Este livro que a doutora Fânia de algum modo já historiou ou caracterizou é uma edição de autor. É uma edição do nosso amigo engenheiro António Fernandes. Foi publicado em 2022. É um livro grande, profusamente ilustrado, com textos e fotos. Tem, de facto, 328 páginas, o que é obra editorial significativa. No prefácio ao livro, o meu colega de lides universitárias, nosso amigo e conhecido professor, intelectual e ensaísta açoriano, Onésimo de Almeida, escreve e salienta que esta obra constitui mesmo um registro fora de comum e que é, por isso mesmo, também um documento valioso, não só para a história do grupo Voz da Saudade, mas também para a história da comunidade de Hull, no Quebec, onde o grupo surgiu. O livro, de resto, proporciona e divulga muita informação que, direta e indiretamente, ajuda a estudar um caso. O Onésimo diz mesmo que pode constituir um case study, ou seja, um estudo de caso, e que traz conjugadamente uma certa biografia do autor, ou pelo menos as etapas mais relevantes da sua vida rica, diversificada, a par da própria história do grupo. E também, por vezes, da muitas vezes complexa existência cultural, cívica e até psicossocial e mesmo política, como eu salientarei depois, daquela comunidade de imigrantes portugueses, maioritariamente de imigrantes nossos, de imigrantes dos Açores. A documentação recolhida é muita e é diversificada, é pormenorizada e está organizada cronologicamente, ou seja, é-nos muito fácil seguir a vida, as variações conjunturais da permanência e da ação do grupo e, naturalmente, do seu próprio autor, relatando com grande pormenor os factos históricos relativos à própria criação do grupo, à sua criação situada na sua época e no contexto em que foi, mas que também vai juntando a esses percursos uma série de narrativas, digamos assim, apontamentos biográficos e institucionais, iniciativas socioculturais e artísticas do grupo, fazendo do conjunto da obra, como foi salientado, uma valiosa base de dados para historiadores, antropólogos e sociólogos que queiram continuar a estudar
o fenómeno da imigração portuguesa em geral e da açoriana em particular no Canadá. Desses sociólogos nossos conhecidos e que produziram uma obra vasta e muito detalhada sobre a imigração portuguesa, podemos dizer que podem entrar agora de algum modo num diálogo frutuoso com a narrativa de campo, concreta, pormenorizada e específica deste grupo, o que permite comprovar e provar muitas das suas teorias. Refiro-me, por exemplo, aos historiadores, sociólogos Vítor Pereira da Rosa, Duarte Nuno Lopes, Carlos Teixeira, etc. Todos os nossos conhecidos e também conhecidos do autor. O livro traz uma significativa dedicatória, que é bem reveladora do próprio estilo da escrita do autor e também dos motivos, motivos não só sociais, mas até motivos poéticos da sua escrita. Aliás, como a doutora Vânia salientou, e podemos ver ao longo das páginas do livro, composições poéticas, uma escrita também ela própria, embora em prosa, mas, enfim, poeticamente timbrada, o que, de algum modo, até para quem não a conhecia, revela uma faceta promissora, ela própria também, do autor do livro, a quem nós, durante este convívio que tivemos todos, um convívio de amigos e velhos companheiros de trabalho, de estudo e até certo ponto de vida, nos fez sugerir que ficaríamos à espera de novas produções de escrita, de história e também de memória por parte deste nosso autor e amigo. A segmentação recolhida é muita e é diversificada, é pormenorizada e está organizada cronologicamente, ou seja, é-nos muito fácil seguir a vida, as variações conjunturais da permanência e da ação do grupo e, naturalmente, do seu próprio autor, relatando com grande pormenor os factos históricos relativos à própria criação do grupo, à sua criação situada na sua época e no contexto em que foi, mas que também vai juntando a esses percursos uma série de narrativas, digamos assim, apontamentos biográficos e institucionais, iniciativas socioculturais e artísticas do grupo, fazendo do conjunto da obra, como foi salientado, uma valiosa base de dados para historiadores, antropólogos e sociólogos que queiram continuar a estudar o fenómeno da imigração portuguesa em geral e da açoriana em particular no Canadá. O grupo Voz da Saudade foi fundado em 1998, logo em 1999, afirmando-se numa cerimónia do Dia de Portugal. Seguiram-se anos de grandes sucessos, concertos, exibições e digressões pelo Canadá, Estados Unidos e, naturalmente, pelos Açores, como em 2000, em 2004 e 2011. As fotografias que ali estão são certamente reconhecíveis por vários dos presentes, nomeadamente pelo Francisco, que ali está, e ali também abraçando o nosso autor. Mas o grupo encenou teatro, produziu CDs, 4, e vídeos, nomeadamente um vídeo sobre um auto de Natal, uma representação de Natal, e também assegurando uma participação muito significativa com os romeiros de São Miguel. O grupo e o seu fundador granjearam assim uma grande notoriedade junto das nossas comunidades de açorianos na América e no Canadá. E o António Fernando, após um bem esforçado caminho, acabaria por merecer uma justa distinção democraticamente conquistada
e merecida, mas já faltam 4. Também os Açores, em São Miguel. Acabou por ser-lhes, a ele e ao seu grupo, prestada uma homenagem bem simbólica e perpetuante. E foi assim que no passado, dia 2 de agosto, o autor do livro e o fundador do grupo tiveram a oportunidade de inteirar-se das renovações que estão a ser feitas no interior do Museu da Imigração Açoriana, cuja gênese primeira bem conheço, na cidade da Ribeira Grande, na companhia do seu diretor, Rui Faria, tomando conhecimento do espaço que vão ali dedicar ao historial do grupo Voz da Saudade. Uma breve escala na ilha de São Miguel serviu para constatar esta placa que foi inserida também no monumento que referi, e depois podemos passar, e depois permitiu a entrega, a oferta da sua famosa viola, que tanto tocou e tanto cantou das nossas saudades insulares, e que será colocada numa exposição permanente naquele museu, num caixilho próprio, como se verifica, e que foi expressamente preparado com as suas dimensões exatas para a recolha simbólica e evocativa do trabalho do grupo e, naturalmente, do seu fundador. Tudo isto vem comprovar que o grupo Voz da Saudade merece um lugar de destaque na história da imigração portuguesa. Da imigração portuguesa no continente norte-americano e no Canadá em especial, por ter sido o primeiro e o único a saber exprimir de forma enfática e até mesmo inédita os ecos e os sentimentos de uma imigração açoriana tantas vezes emudecida, tantas vezes silenciada e afastada de uma representação condigna nas vivências democráticas do seu país e do seu e nosso país de origem. Vozes patrióticas que, no meio de muito silêncio, a miúdo clamavam por uma mais íntegra pátria, mais justa, cá e lá. Mas eu queria falar, e foi isso que pediram, mais um segundo sobre o António. Então nós entramos 36 alunos ao mesmo tempo, e aquilo que eu vejo aqui neste livro do António, vi logo no primeiro ano, no segundo ano que entrei. O António tinha uma vocação enorme para escrever. E isso não é conversa. Está documentado oficialmente nas revistas do seminário, em que ele, todas elas, tinha páginas de escrita, e até tinha uma página, que eu vou dizer, não sei se se lembra, que chamava-se página humorística. Dá-se mesmo a ver que era sempre na brincadeira, no gozo, mas que isto não é fácil de escrever com esses termos, e ele tinha exatamente essa capacidade. Eu, por exemplo, não tinha, uma parte dos outros não tinha. Mas ele tinha, desde a primeira hora. Essa capacidade levou a evidenciar outra vertente dele, bem patente em todos os anos do seminário, que era a atividade teatral. Ele escrevia peças, ele representava peças como ninguém, nomeadamente o Charcot, não é? Mas outras tonalidades, e tinha uma habilidade enorme para isso. Outra faceta que ele tinha, e que nós não tínhamos, era, isto até é um bocado contraditório com os bárbaros, digamos assim, mas era a facilidade com que ele tocava bateria na área da percussão. Até porque não havia duas outras áreas, a não ser o piano mais importante, digamos assim, mas naquela área da música moderna, nós tínhamos praticamente só a bateria e o acorde, que João Manuel nesses instantes. Portanto, ele aí já evidenciou essa capacidade. E depois, eu devo confessar que um ano ou dois depois de acabarmos aqui o seminário, eu fiquei surpreendido por vê-lo a tocar nos bárbaros, mas não era bateria, era viola
E até cantava. Era ele que dominava exatamente o grupo. E aliás é ele, por aquilo que eu vi, por aquilo que me contam, é ele que domina também toda a criação do grupo da Voz da Saudade, ele criou. Portanto, o meu testemunho para ele é esse. É realmente que nós tivemos uma sorte imensa, a Praia da Vitória teve uma sorte imensa com os padres holandeses aqui, e portanto queria desejar ao António, terminando, que continue a escrever, tal como fazia há 60 anos atrás, que continue a representar, a tocar, a cantar, e nós estaremos aqui para apresentar um outro livro numa próxima oportunidade. Muito obrigado. No meu livro, logo no final do livro, no epílogo do livro, há uma passagem que eu escrevi que diz o seguinte: quando a imigração é a única opção, o homem resigna-se como um animal à espera de ser ferrado com um ferro em brasa. Uma brasa que deixa uma marca profunda bem no fundo da alma. Depois de ferrado, o homem está pronto a lançar-se no escuro e a enfrentar um mundo de incertezas. A imigração, de facto, não é para todos. Requer muita força de vontade, muita determinação e tenacidade. Por isso, quando escrevi este livro sobre o historial do Grupo Voz da Saudade, não quis falar apenas de um grupo cultural, mas quis falar, sobretudo, de uma imigração que as novas gerações de açorianos, as atuais gerações de açorianos desconhecem completamente. A imigração de um povo que não teve outra opção. Um povo que partiu para o continente norte-americano, neste caso particular para o Canadá, nos anos 50, 60, 70 e 80, uma imigração que continua a viver as tradições do passado, longe da sua terra natal, numa tentativa de dar algum sentido à sua própria razão de ser. Uma imigração que teima em não cair no esquecimento, que nunca abandonou a pátria dos seus avós, que sempre se conduziu de forma digna e exemplar e que continua a honrar o nome de Portugal em terras de além-mar. Este livro faz um relato cronológico do historial do Grupo Voz da Saudade, que existiu no Canadá entre 1998 e 2011, um grupo que foi único e que só cantou canções originais a relatar experiências vividas na imigração. Este relato que fica aqui escrito neste livro traz várias revelações e tem por base vários objetivos. O primeiro objetivo é dar a conhecer aos açorianos que vivem no arquipélago dos Açores o historial de um grupo cultural que num curto espaço de tempo recebeu 3 citações de mérito, 2 de câmaras municipais dos Estados Unidos e uma do Canadá, recebeu a chave da cidade de Lowell, no estado de Massachusetts, e foi agraciado com vários louvores e certificados de apreciação por vários organismos. O segundo objetivo: o livro vem dar a conhecer o nome de gente valorosa que ninguém conhece deste lado e que lá vive do outro lado do mar, e falar da história de uma comunidade açoriana que trabalhou e cresceu numa sociedade bilingue, multicultural, cheia de oportunidades, mas também cheia de contrastes e de preconceitos xenófobos que a comunidade teve que ultrapassar e soube ultrapassar com muita fé e muita dignidade. O livro vem chamar a atenção aos governantes açorianos para a necessidade de se continuar a estreitar distâncias
e a reforçar laços com as comunidades açorianas, no sentido de se quebrar a tendência para o isolamento, a desatualização e a desarticulação entre os açorianos que vivem de um e de outro lado do Atlântico. E aqui gostaria de abrir parênteses para me congratular com as palavras que foram proferidas na recente reabertura do Museu da Imigração Açoriana na Ribeira Grande, no passado dia 9 de setembro, pelo Sr. Diretor da Regional das Comunidades, Dr. José Andrade, que sobre a política estratégica do Governo Regional dos Açores para as comunidades açorianas afirmou que haviam sido tomadas 3 iniciativas estruturantes para responder a 3 principais desafios: o desafio geracional, o desafio sectorial e o desafio geográfico. E a traços largos, o Sr. Diretor explicou cada um deles. Esta foi uma boa notícia que nos agrada a todos, porque prova que finalmente os governantes açorianos descobriram o potencial que existe nas comunidades açorianas da América do Norte e que esse potencial deve ser abraçado, estimulado, deve ter a prioridade e o crescimento que merece para que possa intensificar e diversificar a economia açoriana no sentido de produzir não só maior riqueza no arquipélago, mas, sobretudo, uma maior sensibilidade para as questões da imigração açoriana e um sentido de maior convergência e abrangência entre todos os açorianos, residentes e não residentes. O quarto objetivo é dar a conhecer que o hino das comunidades portuguesas existe e que foi aprovado e aclamado de pé pelos conselheiros das comunidades portuguesas na Assembleia da República em representação da diáspora portuguesa. A nação portuguesa, como todos sabem, é composta por 15 milhões de pessoas, 10 milhões a residir no território nacional e 5 milhões de imigrantes espalhados pelo mundo. Por conseguinte, este hino impõe-se pela sua natureza e representa de forma bastante expressiva 1/3 da nação portuguesa. E deixem-me sublinhar aqui, com todo o respeito, que se existe uma razão para se tocar o hino do Divino Espírito Santo ou o hino do Senhor Santo Cristo nas suas celebrações anuais, nas suas datas certas, também existe uma razão para se tocar o hino das comunidades portuguesas, quer seja na diáspora por ocasião do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, quer seja aqui nas ilhas, nas recepções anuais que se realizam aos imigrantes, nas suas datas certas, quando todos nós aqui nos encontramos para partilhar a mesma saudade e os sentimentos que nos invadem cada vez que pisamos a lava desta terra que nos viu nascer. E por último, o livro faz uma crítica à forma como o imigrante português é tratado pelas leis do seu próprio país, salientando que, apesar do papel fundamental que a imigração portuguesa tem tido na história de Portugal, o imigrante português continua a ser considerado como se não fosse cidadão deste país a tempo inteiro, silenciado e arredado das decisões nacionais, como se a sua ausência fosse justificativa para a perda dos seus direitos que lhe são conferidos pelo seu estatuto de cidadão nacional. Na verdade,
embora estejamos a aproximar-nos de meio século de vivência democrática neste país, Portugal ainda não conseguiu entender que a democracia deve ser extensiva a todos os portugueses e que um estatuto de cidadania plena já deveria ter sido aprovado e promulgado em prol de todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. É triste constatar que nos dias de hoje ainda existe, infelizmente, neste país, um grande número de cidadãos portugueses que acham que os portugueses que emigraram abandonaram o país, deixaram o território nacional e, por essa razão, não podem nem devem ter os mesmos direitos que têm os cidadãos que nunca emigraram. E esta realidade está, de facto, refletida nas leis que são aprovadas no Parlamento português até aos dias de hoje. Por isso, este livro vem questionar a justeza dessas leis perante uma democracia que deve ser levada mais a sério numa sociedade que todos nós queremos seja mais justa e abrangente. E neste sentido, eu hoje faço eco às palavras que foram proferidas pelo atual Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, no seu discurso feito por ocasião da cerimónia comemorativa de 5 de outubro passado, quando afirmava o seguinte: é importante que mais do que nunca se leve a sério que a República, tal como a democracia, se constrói todos os dias e não há construções perfeitas ou acabadas. E um pouco mais adiante, no mesmo discurso, ele afirmava: sabemos que não é suficiente termos democracia na Constituição e nas leis, importa termos democracia nos factos, democracia com cada vez mais qualidade, melhores e mais atempadas leis. Ora, por todas estas razões, este livro, na sua essência, vem lembrar a todos que a nação portuguesa não deve ficar confinada ou delimitada por um conceito obsoleto de territorialidade. A nação portuguesa é muito mais do que um simples território. 1/3 da nação portuguesa vive para além das fronteiras territoriais do país e a sua existência não pode nem deve ser descurada ou menosprezada. Por isso este livro vem dizer a todos que numa democracia factual, numa democracia de qualidade, os direitos cívicos de todos os cidadãos portugueses, de todos os filhos desta nação, onde quer que residam, devem ser observados, devem ser respeitados sem restrições nem omissões, adotados de forma igualitária, com a mesma reverência, com o mesmo valor, respeitando não apenas os princípios democráticos de uma sociedade justa e abrangente, mas, sobretudo, a integridade do tecido nacional que no seu todo se completa nesta nação indivisível que vive na alma de todos os portugueses. E tenho dito. Passo a palavra ao Sr. Diretor Regional das Comunidades, Dr. José Andrade.
noite, senhoras e senhores. Começo naturalmente por cumprimentar a senhora Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, doutora Vânia Ferreira, e permita-me felicitar-lhe pela competente organização desta excelente edição do nosso Outono Vivo. Saúdo também o nosso conhecido autor, engenheiro António da Silva, o nosso ilustre apresentador, professor Ferraz da Rosa, estimado amigo, também o Dr. José Maciel, o Sr. Luís Dores, todos os presentes. O lançamento de um livro com prefácio de Onésimo Teotónio de Almeida e a apresentação de Eduardo Ferraz da Rosa já seria, por si só, um acontecimento. Acresce a circunstância de ocorrer no ambiente mágico do Outono Vivo, nesta cidade de Nemésio, que é tão só a maior celebração do livro anualmente realizada nos Açores. Mas este livro encerra em si mesmo 3 atributos por mérito próprio: o seu autor, o seu grupo e a sua comunidade. O seu autor merece uma palavra de enaltecimento e de agradecimento por ser o que é e fazer o que faz aqui e agora, aqui na sua cidade da Praia da Vitória, agora no lançamento do seu livro, quase biográfico. António Fernando Ázara da Silva tem no Canadá a representatividade de ser português, a identidade de ser açoriano e a culturalidade de ser terceirense. Ele foi conselheiro das Comunidades Portuguesas pela sua província do Quebec. Ele é o autor do próprio hino oficial das Comunidades Portuguesas. Ele foi, é e para sempre será o mentor, o dinamizador e o historiador do grupo Voz da Saudade. O seu grupo era uma voz da sua comunidade, mas era também um retrato da sua diversidade. Se não, vejamos. Durante os mais de 10 anos em que cantou e encantou, de 1998 a 2011, o grupo Voz da Saudade contou com a participação de 4 dezenas de elementos. De entre os seus componentes, 87% eram imigrantes e 13% eram lusodescendentes já nascidos na região da capital do Canadá. De entre os imigrantes, 85% eram naturais dos Açores, 9% nasceram no continente português, em Lisboa, Guarda e Santarém, e 6% vieram dos Estados Unidos e do Brasil, respectivamente de Boston e da Bahia. De entre os açorianos, 65% eram de São Miguel, 27% da Terceira e 7% da Graciosa. De entre os micaelenses, 52% eram da freguesia da Maia e 21% do Pilar da Bretanha, enquanto a cidade de Ponta Delgada e as freguesias de Capelas, Fenais da Ajuda, Ginetes e Remédios da Bretanha contribuíram cada qual com 5% dos elementos provenientes de São Miguel. De entre os terceirenses, 37% eram da cidade da Praia, 25% da Água Alva e outros 25% do Porto Judeu, bem como 12% da cidade de Angra. Ora, é este mosaico de identidades nacionais, regionais e locais que enriquece e fortalece a nossa diáspora, como aliás bem demonstra este grupo, agora em forma de livro, que começa no Canadá, passa nos Estados Unidos
e acaba nos Açores. Mas não me cabe aqui falar especialmente do autor, do grupo, ou muito menos do livro. O livro Grupo Voz da Saudade, a sua história e a sua mensagem, já foi aqui apresentado e muito bem apresentado. Quero apenas acrescentar uma palavra supletiva sobre a importante comunidade portuguesa, maioritariamente açoriana, que muito nos honra na grande nação canadiana e, neste caso, na singular província francófona do Quebec. Tanto mais que estamos agora prestes a comemorar os 70 anos da imigração oficial dos Açores para o Canadá. O primeiro grande contingente de imigrantes portugueses para o último grande destino da imigração açoriana desembarcou no porto de Halifax, na província de Nova Escócia, em maio de 1953. Seguiram de comboio para a cidade de Montreal, na província do Quebec, e depois para a região de Toronto, na província do Ontário, mas passaram também por Winnipeg, na província de Manitoba, e chegaram até à costa do Pacífico, fixando-se nas províncias de Alberta e de British Columbia, em comunidades como Edmonton e Calgary, ou Vancouver e Kitimat. Só na região metropolitana da capital nacional do Canadá, correspondente a 6.700 km², a população residente contava mais de 12.000 imigrantes portugueses nos anos 80 e, em 2016, registava quase 15.000 lusodescendentes, em ambos os casos, maioritariamente originários das nossas ilhas dos Açores. Foi nessa região, exatamente na atual comunidade de Gatineau, localizada ainda na província do Quebec, mas já nos arredores da cidade de Ottawa, que nasceu e cresceu a Voz da Saudade, por obra e graça de António da Silva. Volvida uma década sobre o silêncio da sua voz, este grupo permanece na memória com a sua música e ficará na história com o seu livro. Ironicamente, ele nasceu saciando a saudade e morreu deixando saudade. A saudade, na definição enciclopédica, é a lembrança grata de pessoa ausente, de um momento passado ou de alguma coisa de que alguém se vê privado. No folclore açoriano, a saudade é um luto, uma dor, uma aflição, é um cortinado roxo que nos cobre o coração. Afinal, a saudade é a marca migratória do povo açoriano, nos dois lados do Atlântico. Quem parte leva saudades, quem fica, saudades tem. É assim nas migrações, mas também nas recordações. Por isso, depois de lermos este livro, já estamos todos com saudades deste grupo. Parabéns ao seu autor.
sabe tudo o que eu passei, o que eu lutei para ser feliz. Mas eu nunca, nunca abandonei a minha pátria, o meu rei. Eu sou português, sou imigrante, cruzei o seio mais profundo. Sou a história viva, elegante, que veio para dar luz ao mundo. Eu sou português de alma e ideia, eu sou português até morrer. E levanto aos céus a minha bandeira, para me guiar e me fortalecer. Os anos vão passando, vai aumentando a minha saudade. Lá na terra as coisas vão mudando, dentro da terrível realidade. Devo dizer com sinceridade, fui sempre fiel e fui constante. Na minha bandeira de saudade, só há verdade, bem sufocante. Porque guardei sempre a lealdade no meu coração divino. Eu sou português, sou imigrante, cruzei o seio mais profundo. Sou a história viva, elegante, que veio para dar luz ao mundo. Eu sou português de alma inteira, eu sou português até morrer. E levanto aos céus a minha bandeira, para me guiar e me